Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Peguem suas Bíblias, abençoados. Porque um dos objetivos de termos e lermos a Bíblia, um dos objetivos é para, primeiro, crer nela. E, em segundo lugar, obedecer o que está escrito nela. Então, pegue a sua Bíblia. Um dos objetivos de termos uma Bíblia, porque não tem nenhum sentido eu ter uma Bíblia, ou como eu tenho várias, não importa se tem uma ou 200, não muda nada, a palavra é a mesma em todas. Não tem sentido de vida, ou na vida, termos a Bíblia, lermos a Bíblia, dizer que cremos na Bíblia e não praticarmos. Isso seria uma hipocrisia farisaica. E eu penso que não cabe a nós, uma igreja em graça, eu digo pela fé, uma igreja em outro nível da fé. Uma igreja que recebe o apostolado. Não é uma igreja, na verdade, não poderia ser como a igreja de Corinto, onde Paulo diz, com leite vos criei, porque eu não crio vocês com leite. Paulo disse para os coríntios, ainda que era uma igreja em graça, Paulo disse, vocês ainda são crianças, necessitais de leite. Mas será que há crianças em nosso meio? E quem que é a criança? Ou quem são as crianças? São aqueles que apenas lê. O máximo diz que crê, mas não aplica em sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, longe de mim, longe de nós, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida cristã digna de filhos de Deus. Uma vida cristã digna de quem foi chamado desde antes da fundação do mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me e ajuda-nos, a tua igreja, porque precisamos crescer em graça e prosseguir para a perfeição. Nós precisamos. E isso para a tua glória. E assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, por favor. Antes da Jaque colocar o tema, abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 3. Eu preciso ler um versículo antes de eu trazer o apostolado. Uma vez que Hebreus 3, esse único versículo que eu vou ler já é o apostolado. Mas antes de trazer o apostolado dessa noite, que tem um tema, eu preciso ler esse versículo. Hebreus 3, 7 e 8. Eu estou com as pernas mole, estou com dor de barriga aqui, só porque eu vou ler um versículo da Bíblia, da palavra de Deus. Eu estou com muito temor, porque não é fácil você pegar a palavra de Deus para trazer para a igreja, para os santos escolhidos. Não é só chegar aqui e ler. Não é, as pernas estão mole, está tremendo, mas vou fazer o quê? Eu preciso falar o que Deus está falando. Aliás, eu estava ali antes da pastora Helena me passar, o Espírito Santo me disse, avisa eles, que se há alguém aqui que não quer ouvir a voz de Deus, dá tempo de sair correndo ainda. Por isso que eu vou ler o Hebreus 3. E eu vou falar o que o Espírito Santo me falou. Se há alguém aqui em nosso meio que não quer ouvir a voz de Deus, você é livre, sem condenação. Pode voltar domingo que vem, se quiser, tá? Mas você é livre. Se alguém aqui não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir, eu não quero que Deus fale comigo, você pode se levantar e ir para sua casa, sei lá para onde você vai. Você não é obrigado a ficar aqui. Porque Deus vai falar. Bom, Hebreus 12 diz que ele corrige a quem ele ama. Isso para mim já é um bom sinal de que eu sei que ele me ama
Ele te ama. Além disso, Hebreus 12, 9, tivemos nossos pais, os quais nos corrigiam. Quem aqui foi corrigido pelo seu pai? Ou pela mãe, quando diz pai ou mãe, você foi corrigido pelo pai ou pela mãe? Corrigido. Talvez tomou um puxão de orelha, talvez tomou uma cintada, talvez tomou... Não sei naquele tempo, né? Corrigir é corrigir, exortar. Não permitir que você... Eu apanhei do meu pai para que eu não fosse um vagabundo. Eu não fui espancado. Eu fui corrigido pelo meu pai. Para que eu não fosse um vagabundo, para que eu fosse um trabalhador, um homem honesto, verdadeiro, sincero. Foi por isso que eu fui corrigido. Se deixasse correr frouxo, criado na rua, com maloqueiro, porque todo lugar tem. Pessoas que não querem trabalhar, pessoa que só fala palavrão, não tem moleque de rua. Eu fui corrigido pelo meu pai para não virar maloqueiro, para não virar vagabundo. Vagabundo que não quer trabalhar. Está achando que o dinheiro vai cair. Como é que você vai comprar uma casa? Como que você vai comprar um carro? Como que você vai comprar uma roupa? Você tem que trabalhar. Amém? Então eu fui corrigido pelos meus pais para que eu não fosse um vagabundo. E então eu me tornei um homem honesto, sincero, verdadeiro, íntegro. O que é seu, o que é meu é meu. Eu fui corrigido pelo meu pai. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu fui corrigido pelo meu pai. Agora, Hebreus 12, 9 diz o quê? Se nós fomos corrigidos pelos pais, e quanto o pai do Espírito? Vai corrigir agora. Hebreus 3, 7. Hebreus 3, 7. Antes de trazer o apostolado. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo. Quem aqui tem o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem tem o Espírito Santo? Diga, eu tenho o Espírito Santo. Então não é o apóstolo que está falando. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, dá tempo de sair ainda, hein? Antes da pastora Helena me passar a palavra, o Espírito Santo me disse, fala para eles, se alguém não quer ouvir a voz de Deus, pode se levantar e ir para sua casa, ir embora. Estou avisando, terceira vez já, ó. Vou falar a última, hein? Se alguém não quer ouvir a voz de Deus, Deus vai dar uma direção. Por vezes vai corrigir. É o pai, isso é normal do pai fazer com o filho. Mas de repente você não quer receber a direção de Deus. De repente você não quer ouvir a voz de Deus. Dá tempo ainda de se levantar e sair. Você vê que nós jogamos limpo aqui, as claras. Amém? Aqui é tudo as claras, irmão. Você não é obrigado a semear, você não é obrigado a ofertar, você não é obrigado a congregar, você não é obrigado a nada. Pastor, nunca mais eu quero, você não é obrigado a nada. Mas o Senhor conhece os que são seus. Essa é a diferença. Os seus não vai embora. Ele conhece os seus. Hebreus 3, 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvir, se você, pela boca da pastora Helena, e agora através do apóstolo que Deus te deu para a sua edificação, se você ouvir a sua voz, tem caneta aí para você nunca mais esquecer? Não endureçais os vossos corações. Porque esse é um problema, né? Aqui no MGA, o problema não é que Deus não fala. Graças a Deus Ele fala e sempre falou. Faz 33 anos que Deus sempre falou nesse monte, nesse ministério. Como disse Jó 33, Deus fala hora de um modo, hora de outro. Mas que Ele fala, Ele fala. Faz 33 anos que Deus fala. Aliás, deixa eu ser franco e sincero com vocês. Se Deus não falasse aqui, eu já não estaria mais aqui, tá? Se você não me conhece ainda. Eu não estaria aqui, porque eu não fiquei na igreja do meu pai. A Deus não falava. 1 ano, 10 anos, 13, 14, 15, Deus não fala. Eu estou indo embora, vou viver minha vida. Estão falando de Deus, mas Deus não fala. Deus nunca falou comigo. Eu sou filho de pastor, estava na igreja, tudo certinho, batendo tudo certinho. Mas Deus não falava. Falei, então eu vou viver minha vida. Até que um dia Ele apareceu a mim. Num sonho. Aí Ele falou. Aí Ele me chamou. Dali para cá até agora. Agora mesmo Ele falou comigo. A pastora estava aqui e Ele falou comigo. Ah, papai. E está testificando. Se Deus não falasse, eu não estaria mais aqui. Você pode ter certeza disso. Porque eu não estaria aqui por tradição. Eu não estaria aqui para agradar alguém aqui. Eu não estaria aqui por causa de dinheiro, porque eu não preciso de dinheiro de ninguém, eu trabalho.
eu não estarei aqui por nenhum motivo. O único motivo de eu estar aqui é porque Deus fala aqui, nesse monte, nesse ministério. Senão já tinha ido embora faz tempo. É o único motivo, para quem não sabe. Eu não sei qual é o seu motivo, o meu motivo é esse. Porque eu não preciso de outra coisa, senão que Deus fale. Consegue perceber? Consegue compreender? Eu só preciso que Deus fale. Eu vou louvar, eu vou adorar. Manda dançar, eu vou dançar, eu vou fazer tudo que tiver que fazer, mas eu preciso que Ele fale. Porque se Ele não falar, eu vou embora para minha casa. Consegue entender? Eu vou ter que falar mais uma vez, não tem problema, eu falo 500 vezes se for preciso. Se alguém não quer ouvir a voz de Deus, pode se levantar e ir embora. Porque Deus vai falar. Por isso que eu estou lendo, antes de dar, eu nem colocou o tema. Estou avisando antes, lê aí, Hebreus 3, 7 e 8, lê na sua Bíblia, para não falar que sou eu que estou induzindo alguém. Só estou te avisando, porque Deus vai falar, para você não endurecer o seu coração. Se for para endurecer, pode se levantar e ir embora da sua casa, sei lá para onde você vai. Eu preciso ser claro, para não ser hipócrita. Você consegue me entender? Se eu não for claro, vai passar um ar de hipocrisia, de religioso, apenas uma religião. Não, eu não sou religioso, nem tenho religião. Eu vim falar de Deus, como Elias falava, como Josué, como Moisés, como Paulo, e que ele se manifeste. Ele falou que vai falar. Então, estou avisando vocês antes. A última vez, se não quer ouvir a voz de Deus, pode se levantar e sair, irmão. Se você não quer ouvir a voz de Deus, porque Ele vai falar. Não vai sair? Então lê Hebreus 3, 7 e 8. Porque depois que você lê agora, eu vou ministrar. Já que você não vai sair, então Hebreus 3, 8. Posso ouvir um amém? Já que você não vai sair, então Hebreus 3, 8. O que não é para fazer? Não endurecer o coração. Olha como que eu estou. Até minha respiração está diferente. Você pensa que é brincadeira? Diferente daquele que estava louvando, né? Porque o peso agora é outro. É outra unção. Até minha respiração está pesada. Ó, parece que eu estou vindo de longe, cansado. Esse é o peso da responsabilidade de trazer ou de obedecer a Deus. Os profetas tinham esse peso. Foi por isso que Saul foi destituído. Porque Samuel disse para ele, olha, obedecer é melhor que sacrificar. Você espera aqui que eu vou ali e já volto. Passou um dia, passou 6, passou 7 dias, passou, eu vi que você não vinha. Espera um pouquinho, o mundo não acabou. Eu não cheguei ontem, mas estou chegando agora. Eu não falei que ia voltar? Então tem que obedecer. Tem que esperar no profeta. Tem que esperar em Deus. Já faz 33 anos que Deus fala aqui. E hoje vai ser mais uma vez. Aliás, um dos nossos slogans é: este ministério MGA, Ministério Graça Apostolado, é um ministério sério para pessoas sérias. Não é para quem está brincando. Eu já vi pessoas entrar aqui e sair, entrar, sair, porque estão brincando. São 33 anos que eu estou aqui. Então já vi muitas coisas. Entra, sai, parece que está brincando. Aí não tem Deus que ajuda. Não tem anjo, não tem nada disso. Porque está brincando. Então, o Ministério Graça Apostolado, ele não é mais uma igreja evangélica na face da terra, como muitas são. Este ministério é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Eu não estou sendo pago, eu não ganho um centavo. E olha que eu não trouxe a ministração ainda. Eu estou preparando a terra. Eu não podia vir aqui bater um cartão e ir embora para minha casa? Mas não consigo, não dá. Não dá para ser religioso. Deus quer falar. E Ele está avisando antes. Mais uma vez, sem problema, Ele está avisando antes. Se você não quer ouvir a voz de Deus, pode se levantar e sair. Não vai sair? A última vez, Hebreus 3,8. Então, não endureça o seu coração. Posso ouvir um amém?
De todos, já que não vai sair, então todos. Posso ouvir um amém? Amém. Qual o tema, Jaque? Já que ninguém vai sair, então vamos lá. Com que se há de salgar? Com que? Você não sabe o que está sendo falado? O que o Espírito Santo está falando? Com o quê? É uma pergunta que Deus está fazendo. Com o quê? Você tem uma ideia aí? Você tem um outro caminho? Você tem um plano? A pergunta é: com o quê? Com que se há de salgar? Com o quê? Mateus capítulo 5, por favor. Já que você não saiu, então Deus vai falar. Mateus, agora não endureça o coração. Amém? Amém? Porque dá tempo de sair ainda. Hein? Não vai sair, então não endureça o coração. Diga para o seu irmão, não endureça o coração. Diga para o irmão aí, ó, não endureça o coração. Irmão, a verdade tem que ser falada. Quando Deus me pegou, Ele me pegou. Não teve conversa. Não teve conversa. Deus me achou no meio de uma multidão. Lá no fundo, tal, não, do fundo, tal. Até que Ele me achou. Vem aqui na frente, no meio de uma multidão. Deus me pegou, Ele me achou. Não teve para onde correr. Não teve como esconder dele. E quando Ele me apareceu em sonho, não tive como esconder. Porque Ele foi no meu quarto. Ele olhou na janela assim, olhou para mim, eu morri de vergonha. Sabe o que eu fiz? Me escondi na janela assim, ó. A janela dessa altura, peguei e me escondi assim na janela, com vergonha de Jesus. Morrendo de vergonha. Não consigo explicar a vergonha que eu senti. Aí eu peguei e me escondi. Aí ele pegou, olhou de novo pela segunda vez assim no quarto. E eu escondido, agachado, ele fez assim. Falei, vixe, nem olhou na minha cara. Primeira vez ele olhou, no olho assim, ó. A vergonha foi tanta que eu escondi. Aí a segunda vez ele fez assim, passou o rosto assim, eu ali agachado, ele não me viu. Parece que ficou assim, ó, não te conheço. Nossa. Aí fiquei ali escondido, falei, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso ficar aqui agachado. E agora? Vou sair. Aí eu saí do quarto, cheguei no quintal. Quando eu chego no quintal, Jesus subindo assim no céu com uma multidão, tudo de branco. E o bonitão aqui tinha ficado. Jesus subindo de branco, uma multidão, tudo de branco, com ele subindo, já no meio do céu assim, eu olhei assim, e eu fiquei. Perto da minha casa tinha uma padaria, corri na rua assim, desesperado, falei, putz, eu fiquei, e agora? Fui na padaria, não tinha ninguém. Os carros abertos, chave no contato, não tinha ninguém. Vai roubar o carro, roubar carro para quê se todo mundo está indo embora? O dinheiro no caixa, eu vi, na padaria do lado da minha casa, o caixa com dinheiro, não tem ninguém para pegar o dinheiro. Perdeu todo o valor, o carro, o dinheiro. Só Jesus subindo e eu fiquei. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Vocês não sabem o que é isso. Aí eu acordei chorando de soluçar. Eu estava soluçando, desesperado. Porque Jesus subiu e eu fiquei. Eu não conhecia a graça. A minha consciência não é que eu era salvo. É que eu não era salvo. Ele subiu e eu fiquei. Eu não conhecia a graça. E aí, eu sentei na cama assim. Aí do meu lado assim, ó. 3 tapinhas deu em mim assim no meu ombro. Era só um sonho. Aí, 3 tapinhas. E se fosse verdade? Eu estou ficando louco, não tem ninguém aqui no quarto? Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Acordei soluçando, chorando de soluçar. Aí eu, ainda bem que foi só um sonho. 3 tapinhas. 1, 2, 3. Tipo assim, amigo. E se fosse verdade? Aí me quebrou, desmontou tudo. Graças a Deus que mesmo na ignorância, eu descobri depois essa palavra aqui, ó. Eu até fiz uma pregação, né? E se a salvação não fosse pela graça? Quer dizer, eu seria salvo, né? Porque pela graça, né? Mas o reinar em vida, o crescer na graça, o anjo de meu favor, como muitos estão morrendo sem ter.
esse segundo benefício que Paulo diz, que é a segunda graça. João 1, recebemos graça sobre graça. Eu não tinha recebido. Quem está entendendo, hein? Com que se há de salgar? Mateus 5, versículo 13. Vós, tem a caneta na mão? Caneta na mão, hein? Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Você não é o sal da sua casa, você não é o sal da sua rua, você não é o sal do seu bairro, você não é o sal da sua cidade, você não é o sal do estado que você mora, você é o sal da terra. Mais de 202 países registrados e cadastrados, fora os que não fazem parte da ONU. Mais de 202 países. Jesus disse que você é o sal da terra. Você não acha que ele está falando de sal mesmo, né? Ele está dizendo assim, ó, você é diferente de todos. Você não é igual. Eles não amam, você tem que amar, você deve amar. Você é diferente, você é o sal da terra. Eles não perdoam, você deve perdoar, você é o sal da terra. Você é diferente, você não é igual a eles. Eles falam palavrão, xinga, manda para aquele lugar. Não, você é o sal da terra, você é diferente, você não é igual a eles. Vós sois o sal da terra, mas, se o sal se tornar, então quer dizer que não era, se torna. Eu espero que você não se torne. E eu espero que você não tenha se tornado. Porque você não nasceu assim. Insípido. Sem sabor. Você não nasceu assim. Você nasceu sal da terra. Por isso que ele disse, se o sal se tornar. Por que ele está dizendo se tornar? Porque não era. Era o quê? Era sal. E o sal tem sabor. O sal faz a diferença. Quer que eu provo que o sal faz a diferença? Você não cozinha o arroz? Coloca 5 quilos de sal no arroz que você faz. Faz ou não faz a diferença? Então, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Você não tem sua medida de sal que você coloca no arroz? Mas se o sal não tiver sabor, você pode pôr 5 quilos, pode pôr 10 quilos, pode pôr um caminhão de sal. Por quê? Você vai salgar o arroz com o quê? Se ele se tornou insípido. É claro que ele não está falando de sal, ele está falando de pessoas, de homens e mulheres, que se tornam sem sabor cristão. Congrega, lê a Bíblia, ora, canta, faz tudo teoricamente, mas não tem sabor na vida, no dia a dia, não perdoa, guarda ranço, guarda mágoa, não tem comunhão, não pega na mão, não dá um abraço. É o sal se tornando sem sabor, insípido, ainda que esteja no saleiro. Entendeu o saleiro? Saleiro, graça e apostolado. Ainda que esteja no saleiro, é possível que o sal se torne sem sabor. E o que acontece se o sal perder o sabor? Mateus 5, 13. Para nada mais serve. Um dia acabou o culto aqui, era um domingo. O Espírito Santo nunca erra, não? Tinha uma mulher aqui, vamos dizer irmã pela fé, eu creio que é ovelha. Tinha uma mulher aqui, que ela trabalhava numa área aqui do ministério, mas ela estava sendo negligente
E tanto Salomão como Jeremias disse que o negligente é irmão do devorador. E o Jeremias, o Malaquias foi mais duro. Maldito seja o enganador. Nossa. E aí acabou o culto no domingo e o Espírito Santo falando comigo. Ela está sendo negligente, ela está vivendo como um ímpio, vai, pronto. Aí estava aqui no meio aqui do corredor, acabou o culto. E eu cheguei na pessoa, o Espírito Santo mandou falar, eu falei. Ela foi embora. Eu faço o que ele mandou falar. Jesus também falou lá em João 6, teve muitos que foram embora, não andaram mais com ele. Aí acabou o culto, eu estava ali no meio do corredor, e ela estava ali. Eu vim por trás dela, o Espírito Santo falou, fala para ela. Assim, fala para ela. Irmã, ela. Você crê que eu sou homem de Deus? Creio. Você crê que Deus fala comigo? Creio. Deus mandou falar algo, hein? Pode falar. Pode falar. Você não serve para servir. Senhor, seja minha testemunha, que eu não mudei uma vírgula do que o Senhor me falou. Você não serve para servir. Eu não falei que ela não era ovelha, não falei o Espírito Santo falou que ela não serve para servir. Para servir você não serve. Para servir tem que ter amor. Como é que você vai servir sem amor? Dá um sinal quem está entendendo, né? Servir. Quem está aqui em cima está servindo. O Igor está servindo, a Jaqueline, a Aninha. O Diógenes serve de um modo gravando, colocando no Facebook. Tem que salgar, hein? Porque senão já pensou alguém fala para você, você não serve para nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. O risco existe, irmão. Quando você começa a falar de Jesus, as pessoas vão olhar para quem? Para Jesus. E depois, para você. Porque você está falando de Jesus. Logo, você tem que ser semelhante a Jesus. Se Jesus perdoava, você deve perdoar. Esse não é o Jesus da Bíblia? Porque se você fala de Jesus, você fala que você é cristã, você fala que você é de uma igreja, você fala que está no ministério, você fala que você tem uma Bíblia, você fala que você lê, as pessoas vão falar o quê? Então ela ou ele é semelhante a Jesus. Jesus é bom, ela é boa, ele é bom. Jesus amava, ela ama, ele ama. Jesus perdoava, ela perdoa. Por quê? Ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então quando você, não precisa pegar o microfone, quando você fala de Cristo, quando você fala de Jesus, quando você fala de Deus, quando você fala da Bíblia, as pessoas vão olhar para você. E aí, Mateus 5,13, se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve. Uma outra versão, para nada mais presta. Alguma aqui diz, para nada mais presta? Mateus 5,13, a sua diz serve ou presta? A sua diz, para nada mais presta. Vixe, essa é forte, hein, Adriano? Para nada mais presta. Nossa. Para nada mais presta. Então ele não estava errado quando ele disse, você não serve para servir. Parece que é meio forte falar, né? Você não presta. Mas eu tenho essa Bíblia, tá? Eu tenho essa versão. Para nada mais presta. A Bíblia que eu estou usando, para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Ô, pastor, como assim pisado pelos homens? Vão falar de você nas rodinhas. Aquela irmã lá fala que é crente, ó. Aquele irmão lá fala que vai na igreja, tá vendo? Está me devendo R$10, ficou devendo 10. Sério mesmo que você vai se sujar por causa de R$5, de R$2? É sério que você está pensando que ele vai esquecer? R$2 não é nada. Sai dele, Satanás! R$1, você acha que ele vai lembrar de R$1? R$1 é dele, paga ele. Romanos 12, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Paga ele. Ele não vai esquecer nunca, hein? E aí o sal, por causa de R$1, para nada mais presta, por causa de R$1, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Tá vendo aquele homem lá? Ficou me devendo R$1, já faz 3 anos, nunca mais. Não é nada R$1, é verdade. Mas esse R$1 é dele, você disse que quer pagar. Ou se não disse que quer pagar, você enganou a ele e está se enganando a si mesmo. Está errado 2 vezes. Paga ele, vai com juros. Era 1, vai lá e dá 5, é 5, dá 10. Irmão, desculpa aí, me perdoa, irmão. Tá aqui, era 5, né? Não, tô R$10 aqui. Toma uma atitude de sal.
Porque senão, Mateus 5,13, parte B. Com que se há de salgar? Se você não fizer essa diferença. Porque todo mundo é vagabundo, tá? Na terra a maioria é mentiroso. O mundo é assim. O mundo é assim. O mundo é um mundo enganador. É um mundo que engana, que mente, que enrola. O mundo não é assim? E você vai ser assim também? Então, se você for assim também, com que se há de salgar? Porque o mundo já é assim. Ah, Jesus está botando maior fé em você, irmão, irmã. Ele está acreditando em você. Ele apostou tudo em você. Ele deu a vida por você. Que você vai ser diferente. Ele está acreditando que você vai ser diferente desse mundo. No mundo a mulher engana, trai o marido, tem 2, 3 amantes e tal. O mundo é assim. Você não pode ser assim. Ah, na firma que eu trabalho, quando tem festa de ano novo, assim, um sai com o outro. Mas você não pode ser assim. Senão, com que se há de salgar? Ele morreu por você, derramou o sangue por você, e ele não pode contar com você. Então, com que se há de salgar? Com que? É claro que você não perde a salvação se você tiver 2, 3 mulheres, 3, 4 homens. É claro que você não perde porque uma vez salvo, sempre salvo. Mas com que se há de salgar? Se você for igual o mundo, os ímpios. Jesus estava certo. Eu só vim lembrar o que ele falou. Então, irmão, você não serve para nada. Ou para mais nada. A não ser para ser lançado fora. Olha para Mateus 5,13. E mal falado pelos homens. Pisado pelos homens. Está entendendo? Agora presta atenção. Eu sou pastor há 33 anos. Eu sou cristão há 33 anos. Agora vão falar mal de mim? Não, não vai mesmo. Eu não vou deixar. Não vou deixar. Se é para falar mal, vou para o mundo. Vou ter 3, 4, 5, 10 mulheres. Vou para a casa da luz vermelha, eu vou comprar e não vou pagar. Ué, já que vai falar, vou mandar errado. Por isso que João disse em Apocalipse, aquele que faz injustiça, faça injustiça ainda. Mas aquele que faz justiça, faça justiça. Ou seja, justo é justo, injusto é injusto. O Malaquias disse, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Jesus disse, a ovelha do lado direito e o bode do lado direito. Há uma diferença. Se for para ser igual, então com que se há de salgar? Se nós não perdoamos, se nós não amamos, se nós levamos a ferro e fogo, então ele vai contar com quem? É isso que ele está falando. Se é para mentir, então com que se há de salgar? Se é para enganar as pessoas, então com que se há de salgar? Se você não vai perdoar o irmão, não vai perdoar a irmã, não perdoa a família, não perdoa o vizinho, não perdoa o irmão, então com que se há de salgar? Com que? Com que? Me fala. Me dá uma ideia, com que se há de salgar se nós somos o sal da terra? Por favor, leia Mateus 5,13. Vós, irmão, se é para andar como ímpio, Jesus te faz uma pergunta hoje. Então com que se há de salgar? Se é para você ser igual a esses vagabundos da terra, mentiroso, enganador, promíscuo, adúltero, então com que se há de salgar? Por isso que eu te falei, se você não quer ouvir a voz de Deus, levante-se e saia que dá tempo. Porque o que Deus está perguntando é o seguinte, Ele pode contar com você? Cadê o tema, Jaque? Ele pode contar com você? Ele pode contar com você? Que você vai ser um homem de Deus? Que você vai ser uma mulher de Deus? Como Jó, temente a Deus, se desvia do mal. Ele pode contar com você? Porque se for para mentir, se for para enganar, se for para passar as pessoas para trás... Então eu estou parando por aqui. Porque eu não venho na igreja só para cantar.
Eu não venho na igreja só para tocar, não venho só para isso. Eu venho para ouvir a voz de Deus. Por isso que 1 Samuel 3, o Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Por isso que Jeremias 18, levanta-te e desce na casa do oleiro, e lá te farei ouvir. Mateus 5, aliás, as minhas palavras. Jeremias 18. Você tem uma Bíblia. Não tem nenhum sentido você ter uma Bíblia. Não tem nenhum sentido você ler a Bíblia. Não tem nenhum... Vamos ser verdadeiros. Nós somos adultos, não tem mais criança aqui. Nós não estamos brincando, vamos ser verdadeiros. Posso ouvir um amém? Vamos ser verdadeiros, irmão. Vamos parar. Nós vamos fazer o certo, vamos fazer o certo. Vamos servir a Deus, vamos servir a Deus. Vamos viver como um ímpio, então vamos parar, vamos fechar tudo, coloca um monte de luz de neon, faz aqui uma casa luz vermelha e prostituta e vamos ganhar dinheiro. Ou vamos viver corretamente como cristãos, ou então vamos viver como ímpio e parar de hipocrisia. Amém? Agora você pode ter certeza que Deus não erra, hein? Se Ele está falando sobre esse assunto, Mateus 5,13, é que provavelmente, para não falar que já se tornou, o sal está se tornando insípido. Não era se tornando insípido. Sabe o que é insípido? Sem sabor. Não tem sabor. Não é de sal que ele está falando. É da minha vida. É da sua vida. É das nossas vidas. E eu vou ser mais claro como ele está sendo claro comigo. Não adianta nada você estar aqui, lendo a Bíblia comigo, acompanhando a Bíblia, cantando, louvando, semeando. Não adianta nada se você não perdoar o seu irmão. Não adianta nada. Não adianta nada. Quando eu digo irmão, é irmão e irmã, tá? É o ser humano. Não estou dizendo de um irmão específico, A, B, C ou D. É o ser humano. Você, como o sal da terra, não pode guardar, levar com você para o caixão. Você não... Por isso que em Romanos 12, 18, Paulo disse, se possível, quando depender de vós. Ah, pastor, mas ele não quer me perdoar. Ele é um problema dele. Você perdoa. Ele é um problema dele. Resolve o seu problema. E fica limpo com Deus. Porque, como a pastora Sueli disse, e é verdade, não é só porque ela disse, não adianta você pedir perdão a Deus se você magoou alguém. Senhor, eu peço perdão porque ontem eu falei um palavrão, mandei ele para aquele lugar, eu ofendi. Não. Se eu sou Deus, eu falo, não é comigo que você tem que falar isso aí. Não é para mim que você tem que falar. Se eu sou Deus, eu falo, quem que você ofendeu? Ah, eu ofendi o fulano. Então você vai falar com fulano. Você não ofendeu a mim? Por que você está falando isso comigo? Então, irmãos, talvez domingo que vem não tenha mais ninguém aqui, mas não tem problema, eu começo do zero de novo. Não tem problema. Começa, pastora. 1992 eu comecei na sala da minha mãe. Eu, a pastora, minha mãe e meu irmão, 4. Eu, a pastora, minha mãe e meu irmão. Começamos com 4 em 92. Fazer reunião na sala. É 4, é 5, é 10, é 15, é 20. Da sala foi para a cozinha, da cozinha foi para o quintal. E aí não tinha... Vamos alugar um salão? Vamos. Aí começamos a abrir um ministério em 93. 93. Mês passado completou 33 anos. Se todo mundo for embora, eu começo do zero de novo. Agora, entendam uma coisa. A pastora Sueli leu esses dias aqui, acho que foi semana passada que a pastora Helena. Gálatas 4,16. Fiz minha casa o vosso inimigo, dizendo a verdade? Eu só estou lendo Mateus 5,13. Ou na sua Bíblia não tem Mateus 5,13? Por favor, confere aí se tem. Eu vou esperar 10 segundos. Vê aí. Vê se na sua Bíblia tem, porque na minha tem Mateus 5,13.
E se na sua tem, então lê aí em voz alta, vai, lê aí. Vós não é forte essa palavra, Adriano. Fala para mim. Adriano, não é forte? Hã? Não é qualquer um que quer seguir Jesus, né? O pessoal abre igreja, a igreja preta agora, a igreja preta está lotada, hein? Tem luz de neon, tem fumacinha. Mas esse Jesus está lá? Esse Jesus aqui está na igreja preta? Esse Jesus aqui, irmão, o Jesus da Bíblia não é qualquer um, não. É só para quem é ovelha, para quem foi escolhido, para quem foi chamado, para quem foi predestinado. Em João capítulo 6 está escrito: daquele dia em diante, muitos dos seus discípulos já não seguiam mais ele. Sabe o que falaram de Jesus? Nossa, Senhor, dura coisa é ouvir isto. Quem pode suportar? Se eu sou Jesus, vai se lascar, rapaz. Quem pode suportar? Por isso que Jesus era sincero. Porque a hipocrisia, Senhor, eu te seguirei por onde quer. Quando começa a falar muito assim, Senhor, aleluia, eu te seguirei, aleluia. E enquanto eu, aleluia, e nós, aleluia. E ele fala. Não, Senhor, porque eu vou e eu nunca te deixarei. Jesus já conhece os corações. Lucas 9. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Você acha que todo mundo seguiu ele? Não, você acha que todo mundo... Seguiram quando ele multiplicou os pães e os peixes. Aí a multidão... vamos lá, Zé, vamos lá. O que foi? Não, o cara ali orou, você viu? Olha o que é pão, olha os peixes. Vamos. Jesus. Vocês não têm vergonha na cara, não? Trabalha pelo pão que permanece para a vida eterna. Vocês estão atrás de mim só porque eu multipliquei os pães e os peixes. Seus cabras safados. Ele não falou isso. Cabra safado ele não falou. Mas não eram. Estavam atrás de Jesus só porque ele multiplicou. Porque quem que não quer um Jesus desse? O Jesus da Universal. Se é a primeira vez que você já vai ser empresário, vai ter uma fazenda, vai ter gado e uma picape Hilux. Quem que não quer um Jesus desse? É só fazer a fogueira santa. Quem que não quer um Jesus desse? Mas você quer conhecer o verdadeiro Jesus? Mais uma vez? Estou terminando. Mateus 5,13, por favor. Vós sois o sal da terra. Diga, da terra. O sal da onde? Você é o quê? Sal. Da onde? Você é o quê? Sal. Da onde? Da terra. Só se está claro. Faz assim, ó. O sal tem sabor. Se tiver dúvida, chegando em casa, você pega uma colher e na boca. Não. De repente a pessoa acha que não, né? Aliás, até é bom, tá? Chegando na sua casa, come uma colherzinha de sal lá, para você lembrar de Mateus 5,13. Você nunca mais esquecer na sua vida. Come logo 1 quilo de sal. Ah, não, 1 quilo não, com a sobrepressão você vai morrer. Aí vamos falar que foi eu. Então não come 1 quilo, não. Mas uma colherzinha de café você pode comer. Topa? Uma pitadinha quando chegar em casa? Quem topa? Para você receber a revelação de Mateus 5,13, quem topa? Uma pitadinha, amém? Aí você vai deixar na boca curtindo assim, ó. E vai lembrar do que Deus está falando. Que você é o sal. Você é o sal! Mas se o sal se tornar insípido, eu vejo ele assim, ó. Com que se há de salgar? Aí ele fala, eu vejo ele falando, ele fala assim, ó, para nada mais serve, outra versão, para nada mais presta, vírgula, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Porque vão falar de você, irmão. Vai falar que você vem na igreja, mas é um caloteiro ou caloteira.
Vão falar que você vem na igreja, mas você engana as pessoas. Vão falar que você vem na igreja, você tem Bíblia, que você canta, que você faz tudo, parece uma crente, um crente parece que serve a Deus, mas na verdade está andando na carne e as pessoas estão vendo, então de olho em você, porque vocês são o sal da onde? Quem está na terra está olhando para você. Está claro? Vamos terminar? Ainda com a Bíblia nas mãos. Problema. Existe um problema, né? Bom, na verdade existia 2 problemas. Um foi resolvido. Diga, faz assim, ó. Existia 2 problemas. Faz assim, ó. Um foi resolvido. Diga, graças a Deus. Diga, o diabo foi aniquilado. Diga, um foi resolvido. Mas ficou um ainda. Romanos capítulo 7. Havia 2 problemas. Um foi resolvido, mas tem um ainda. Romanos capítulo 7. Pastor, eu não consigo. Consegue sim. Jesus está dentro de você, consegue sim. Você consegue perdoar, você consegue abraçar, você consegue amar. Você consegue sim, claro que você consegue. Você conseguiu andar errado, não vai conseguir andar certo? Amém? Teve uma irmã que me falou assim, eu sou uma safada mesmo. Eu falei, nossa irmã. Ela falou assim, ela falou assim, eu sou uma safada mesmo. Eu sabia que ela era safada, mas eu não podia concordar com ela. Eu sabia. Safada, você vai saber porque ela falou safada. Eu sou uma safada mesmo. Falei, o que foi, irmã? Para fazer o errado, eu não consultei o pastor. Agora, para fazer o certo, eu fico me perguntando, ô pastor, será que eu posso ver? Ah, vai se lascar, irmão. É verdade mesmo, você é uma safada. Para fazer o errado, você não me consultou. Viveu errado, fez um monte de coisa errada, fez palhaçada, e teve 3, 4 homens, fez um monte de coisa errada. Aí você não perguntou para o pastor, né? Ai, pastor, eu estava pensando em evangelizar, será que eu posso? Vá procurar sua turma, rapaz. Vai procurar um quintal para carpir. Quer dizer que para fazer o certo, você procura o pastor. Para fazer o errado, você nem lembrou que o pastor existia. Não é safada? Romanos 7. Quem já achou? Então coloca o seu dedo no verso 18. Safada mesmo, é. Para fazer o errado nunca me falou nada. E viveu errado pra caramba, muitos anos. Aí depois, pastor, eu estou pensando, sabe, pastor, o que eu queria? Será que Deus... Presta atenção, irmão. Pô, presta atenção. Está brincando? Para fazer coisa errada, você não procurou pastor, não procurou profeta, não ligou para ninguém, não veio na igreja. Para fazer errado, você fez um monte de coisa errada. Aí para fazer o certo, fica perguntando. Você sabe qual que é o certo? Servir a Deus e andar no caminho de Deus. Bem-aventurado o homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Salmo 128, quem que não sabe disso? Precisa ligar para o pastor para fazer o certo? Precisa, irmãos. Para perdoar alguém, para você fazer o certo, você precisa ligar para o pastor. Pastor, estava pensando em congregar, o que você acha? Eu acho que você é uma safada, é isso que eu acho. Porque você já leu Hebreus 10, 25, não deixando de congregar. Amém? Amém. Coloca o dedo em Romanos 7, 18. Então diga assim, havia 2 problemas. Diga, um foi resolvido. Olha aqui, um problema seu, hein? O meu eu resolvo aqui, tá? Eu resolvo o meu, você resolve o seu. Romanos 7, 18. Eu sei, Paulo falando, que em mim, isto é, na minha carne. Olha o outro problema aqui. Um foi resolvido. Digo, o diabo foi aniquilado. Mas sobrou esse problema aqui, ó. Olha o problema que sobrou. Mas dá para resolver, tá? Não se esconde atrás de ninguém, não, tá? E não se esconde atrás da... Ai, a carne é fogo. Ai, nossa, carne... Ah, por que você não bate a cabeça na parede? Por que você não... Ah, deixa isso para lá. Ah, aí a carne não é fogo, né? Não é safado? Você resolve o seu problema e eu resolvo o meu. Olha aqui, ó. Romanos 7, 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não
habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Pastor, eu sei que eu tenho que perdoar. Então, o efeito está em mim. O querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Pastor, eu não quero ser assim, pastor. Pastor, eu já tentei de tudo, mas eu não quero ser assim, pastor. Pastor, a carne é fogo, pastor. Eu sei, irmã. Irmão, eu sei que a carne é assim, eu sei. Mas Jesus te deu o Espírito Santo para que você vença e domine a carne. Foi para isso que Ele te deu o Espírito Santo. É verdade que sem o Espírito Santo, nem eu, nem você, nem ninguém ia conseguir perdoar, abraçar, deixar para lá. Sem o Espírito Santo, ninguém ia conseguir. Porque todos foram pecadores debaixo da lei. Mas na graça Ele te deu o Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, que é infinitamente maior que a carne, você consegue. Por isso que Paulo diz que você já é mais do que vencedor. Porque você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo! Diga, eu tenho o Espírito Santo. Vamos terminar com Romanos 7,18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu. Mas o pecado que habita em mim, por causa do Adão, né? Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. What's your name of the devil? Qual o nome desse mal? Carne. Essa natureza carnal, filho de baiano com pernambucano, de português com espanhol, italiano com... Essa mistura, a carne já não presta. Quando mistura, ela já não presta ao quadrado. Vamos ficar de pé. Eu preciso que você, se Deus falou com você, feche os seus olhos, que eu vou orar. Vou falar com Deus. Curve a sua cabeça assim, com temor a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ajuda, Senhor, ajuda-nos a sermos imitadores de Paulo. Ajuda-nos, como Paulo disse, sede imitadores de Deus, como filhos amados. E eu sei que essa ajuda ela começa com o Espírito Santo que o Senhor nos deu. Graças a Deus, o Espírito Santo nos ajuda a vencer a nossa carne. É ela que não quer perdoar. É ela que guarda mágoas. É ela que guarda rancor. Maldita carne. Maldita herança de Adão que está em nossa carne. E ainda quando mistura raça, pior ainda. Ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca a tua mão no coração, Senhor, de cada um que está aqui. E nos guia. Nos dirige. E nos dá sabedoria para vivermos como cristãos, como quem foi comprado pelo sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos como quem tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Você tem, irmão, você tem o Espírito Santo, ele habita em você. E ele é mais forte que a carne, ele te dá sabedoria. Vamos orar. Digam assim: Espírito Santo, dá-me sabedoria e entendimento, para que eu possa vencer a minha carne e viver de um modo digno de filho de Deus. Viver de um modo para agradar a Deus. Pois Jesus morreu por mim, para me dar o seu Espírito,
para que eu seja semelhante a Ele. Espírito Santo, que habita em mim, que está em mim, Espírito Santo, proveniente de Deus, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, para que eu possa vencer a minha carne e viver para agradar a Deus, como de fato e de verdade os cristãos da Bíblia. Espírito Santo, que habita em mim, me dá sabedoria, Senhor, me dá entendimento, para eu vencer a minha carne no meu dia a dia, em nome de Jesus, amém. Vós sois o sal da terra, vocês são o sal da terra, não só entre algumas pessoas, vocês são o sal da terra. Não permita que você se torne sem sabor. O Espírito Santo habita em você, Cristo está em você, você é a luz do mundo, a esperança do mundo é você, somos nós. O mundo só tem bandido, ladrão, mentira, prostituição, o mundo só tem coisa ruim. Nós somos a salvação do mundo, somos nós. Por isso que ele disse que nós somos o sal da terra. Levante a sua mão. E como somos o sal da terra, que tenhamos uma semana excelente, cheia da presença de Deus, que o Espírito Santo nos guie e nos ilumine e nos dá sabedoria e entendimento para vivermos no nosso dia a dia e irmos onde temos que ir com a luz de Cristo em nós e com o sal de Cristo, que é o Espírito Santo que está em nós. Assim seja na sua vida, que você tenha uma semana diferente, uma semana gentil, uma semana com educação, uma semana com moderação, uma semana com sabedoria, diferente das passadas, uma semana com entendimento dado pelo Espírito Santo. Diga, por hoje, eu digo, Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graça e paz. Dá um abraço no seu irmão e diga, nós somos o sal da terra. Vão com os anjos em nome de Jesus.